A 16 de outubro e decorridas 10 jornadas da Segunda Liga, Quim Machado assume os comandos do Grupo Desportivo de Chaves. O técnico, que já vestiu as cores do clube como jogador, encontrou os flavienses na 13ª posição, com 4 vitórias, 5 derrotas e um empate para o campeonato e na segunda eliminatória da Taça de Portugal. Um mês e meio depois, a Taça de Portugal ficou para trás e resta agora a Segunda Liga. À 15ª jornada, o balanço de Quim Machado é de 2 empates, 2 vitórias e uma derrota. Sejam bem-vindos. O sinal de partida está de regresso, hoje com Quim Machado, o treinador do Grupo Desportivo de Chaves. Quim, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. O Quim Machado já representou as cores do Grupo Desportivo de Chaves, estava aos Chaves na primeira divisão na altura, 95, 96, 96 e 97, e agora regressa para representar o Desportivo de Chaves, mas no banco, orientar a equipa. Porquê é que aceitou treinar esta equipa? Boa noite. Não, é simples de responder a essa pergunta, porque a minha passagem aqui como jogador, que foi muito boa, representei na altura um clube da Primeira Liga, com tradição, que representamos uma região, sei o que é que representa jogar aqui, e neste caso agora como treinador. Portanto, tudo aquilo que eu passei, que foi extremamente positivo, noutra altura, há 20 anos atrás, mas sabendo que é um clube muito bom, com gente boa, que entende futebol, que gosta de futebol, vive para o futebol. Portanto, também era um dos meus objetivos como treinador, era passar pelo desportivo. Este ano apareceu a oportunidade, e ainda bem, e estou aqui com todo gosto, porque de facto é um clube que me marcou enquanto jogador, e espero que enquanto treinador consiga também aqui ter muitas alegrias, aliás, como eu tive como jogador. Alguma vez tinha pensado que poderia chegar aqui aos Chaves como treinador? Acho que sim, porque há clubes que nos marcam enquanto jogadores e naturalmente que depois tu passas para treinador, passa-te sempre pela cabeça A, B ou C que gostavas de regressar e como treinador. No caso o desportivo foi igual, e eu sempre pensei que se calhar um dia poderia ter essa oportunidade, e primeiro tive que o demonstrar como treinador, se tinha capacidade ou não. Mas, naturalmente, que foi um clube que eu sempre quis treinar. Não sabia se ia ser agora, se era daqui a 5 anos ou antes, mas foi agora, foi se calhar o tempo certo, e a partir daqui há que trabalhar e fazer aquilo que eu sei fazer, que é treinar. Quando aqui chegou, o Quim Machado veio substituir o João Eusébio, depois de uma série de maus resultados por parte do antigo treinador. O que é que a direção lhe pediu quando o contratou para vir treinar o Grupo Desportivo de Chaves? O objetivo e aquilo que me disseram, aquilo que nós falamos, aquilo que nós acordamos era dar alguma estabilidade ao grupo, tentar fazer os melhores resultados possíveis, estabilizar o clube em termos de posição na tabela. Agora, não me pediram para lutar pelos lugares cimeiros, para subir de divisão, mas isso também passa por, em termos pessoais, aquilo que nós queremos, e o fazer melhor uma coisa é aquilo que a direção nos pede, outra é aquela que nós achamos e que podemos fazer, e depois conhecermos o plantel, aquilo que... se temos condições ou não temos condições, mas aqui basicamente o que me pediram era estabilizar a equipa, é fazer o melhor possível, é ganhar mais vezes do que aquelas que perdemos, certamente. Agora eu acho, e eu como treinador e mediante as minhas ambições, eu penso que o lugar do desportivo e por aquilo que nós representamos é nitidamente andar lá em cima, nos lugares cimeiros. Quando aqui chegou, o Chaves tinha 4 vitórias, tinha 5 derrotas e tinha um empate, mas estava na eliminatória seguinte. Aliás, foi o primeiro jogo que o Quim Machado orientou, foi na segunda eliminatória da Taça, frente ao Benfica de Castelo Branco. Quando pegou nesta equipa, como é que a encontrou? A nível psicológico e a nível físico? Não, isto é assim, quando há uma chicotada psicológica, o que é que acontece? As coisas não estão bem, senão não existia uma chicotada. Eu tive a experiência o ano passado, eu entrei no Feirense também, já mais ou menos a 10ª jornada, a 11ª. O que acontece é que quando chegamos a um grupo de trabalho que os resultados não estão a aparecer, há um trabalho a fazer
a parte mental, a parte física, e isso tem o seu tempo, demora algum tempo. Neste caso encontrei os Chaves, o que dizia na altura também a tabela classificativa, ou seja, um clube que andou nas primeiras jornadas, nos primeiros 2 lugares. Na 10ª jornada encontra-se no 14º lugar. É evidente que as coisas não podem estar bem e por isso é que houve a chicotada. Não se encontra bem em termos, mentalmente a equipa não se encontrava bem. Depois há o outro aspecto, o aspecto físico, que na minha opinião também não eram os ideais para aquilo que eu acho como treinador, mas foi nesse estado em que eu encontrei e a partir daí tínhamos que fazer um trabalho, tínhamos que fazer aquilo que nós achamos que é o mais correto para conseguir pôr a equipa ao nível daquela que nós desejamos. Também é complicado para um treinador apanhar uma equipa a meio, não é? Apanhou os Chaves na 10ª ou na 11ª jornada e entrar numa equipa e com o campeonato já em andamento também não é muito fácil. O que é que acha deste plantel? Não é o seu plantel, por certo, não é? Porque não foi o senhor que escolheu os jogadores, mas o que é que acha deste plantel? Assim, na minha opinião, e sendo muito sincero, eu acho que o plantel tem qualidade. É um plantel grande, na minha opinião. E se nós analisarmos as equipas maiores, Porto, Benfica, Sporting, que normalmente competem em 4 ou 5 competições, têm um plantel mais reduzido, porque hoje em dia ninguém quer trabalhar pela qualidade de treino, por aquilo que tu podes fazer no teu dia-a-dia. Num lote de 23 jogadores é diferente do teres um treino com 28 ou 29. Agora existe efetivamente qualidade. Aquilo que me pareceu na altura, quando eu cheguei, existia qualidade, não existia uma equipa. O nosso trabalho vai nesse sentido, ou seja, conseguir juntar a qualidade, formar um grupo forte, uma equipa forte, para conseguir em todos os jogos lutar pela vitória. É evidente que isso tem o seu trabalho, demora o seu tempo, há que mentalizar, há que libertar a mente, como diz. Exatamente, exato. Há um trabalho mental que teve que ser feito, tem que ser feito, neste momento ainda o estamos a fazer, porque a equipa ainda não se encontra no momento que eu quero, no estado em que nós pretendemos. Agora, quando existe efetivamente qualidade, as coisas são mais fáceis, mas não é de um dia para o outro, mas penso que lá chegaremos. Estás a aproximar o mercado de inverno, já está a pensar em algum jogador que queira que chegue ao desportivo? Não, neste momento nem pensar. Nós temos, como eu lhe disse, 28 jogadores, é um plantel grande, enorme, portanto nós temos de trabalhar com estes são os que nós temos. Temos é conseguir, com estes, formar uma boa equipa, e esse é o nosso trabalho. Nós estamos aqui a pensar no mercado de inverno, nem de longe nem de perto. Nunca tive conversas a esse respeito com a direção. Portanto, neste momento a nossa concentração é subir o nível dos jogadores para aquilo que nós pretendemos, em termos mentais, físicos, que estejam todos ao nível. Agora, essa parte das contratações, e que normalmente envolve agora o mês de janeiro, ainda não nos passou pela cabeça sequer. Está há 1 mês e meio a treinar o grupo desportivo. O balanço que faz tem os 2 empates, as 2 vitórias e uma derrota, tirando isto para a Liga, para a segunda Liga, tirando a derrota depois com o Aroca da Taça de Portugal. O balanço é positivo? Na minha opinião, não é positivo. Nas minhas contas, aquilo que eu pensava ter nesta altura, eu pensava ter mais 2 pontos. Não tenho, com alguma pena. Agora sei que... E 2 pontos que não foram conquistados onde? Neste último jogo. Assim, nós entramos com uma vitória no Porto, onde era uma equipa difícil. O empate aqui com o Farense, eu considero, não sendo um resultado positivo, mas sendo o primeiro jogo em casa após aquelas derrotas que o Desportivo teve com o Tondela e com o Covilhã, e eu sabia que essa parte ia ser uma parte difícil também. A derrota no Sporting, quanto a mim, foi aí uma viragem também da parte mental dos jogadores, em que eles aí se aperceberam também, daquela forma nunca chegariam a um lugar na tabela que nós pretendemos, ou seja, os lugares cimeiros.
Vamos para o jogo da Taça, que era um jogo difícil, uma equipa da Primeira Liga, mas fazendo aí o tal clique para, em termos de atitude, conseguimos melhorar. E depois o jogo com o Benfica, que não permitiu-nos ganhar, jogamos bem. E aí sim o jogo com o Feirense, que estava no meu pensamento e penso todos os jogadores também, como é óbvio, era a vitória, e aí sim estaríamos nos pontos que eu pensava nesta altura que poderíamos ter. Falou aí do jogo do Sporting como um ponto de viragem na atitude dos jogadores. Aqui Machado, na conferência de imprensa, nas entrevistas rápidas a seguir ao jogo, falou que não deu um recado, mas deu um achego aos seus jogadores, dizendo que não era aquela atitude que o senhor queria que eles tivessem. Isso foi um puxão de orelhas, porque tirando a derrota no sábado com o Aroca para a Taça de Portugal, a exibição que eles tiveram na terça-feira contra o Benfica B foi uma exibição de encher o olho. O que é que disse aos seus jogadores nesse dia da derrota com o Sporting B? Exato, eu achei assim, após essa derrota também os jogadores têm que perceber qual é o clube que representam, e neste caso eu já o disse várias vezes, o Desportivo representa uma região. Há jogadores que se calhar ainda os novos, os que cá chegaram, se calhar ainda não perceberam muito bem, pelo tempo também. Agora sim, o que eu lhes fiz ver é que no Desportivo tem que se aguentar a pressão, aquela parte mental que é importante, independentemente de jogarmos numa equipa forte, numa equipa menos forte, a parte mental tem que estar sempre ao de cima, tem que se lutar em todos os jogos, tem que se querer ganhar. E aí eu notei que nesse jogo, nos primeiros 20 minutos, que é um pouco do vamos ver o que é que vai dar, e isso nunca pode acontecer, as minhas equipas não jogam assim, e foi isso que eu lhes transmiti, e também os jogadores têm que sentir, porque jogam num clube, e eu estou à vontade para dizer isto, porque também já foi a conversa que eu tive com eles, ou seja, o Desportivo é neste momento um clube saudável, entre aspas, ou seja, tudo dá quase, não diria 100%, porque falta sempre qualquer coisa, mas neste momento é um clube que dá praticamente todas as condições aos jogadores. E aí, quando existem condições, o jogador também tem que retribuir, e neste caso é com a entrega, ou nos treinos, nos jogos, tem que dar sempre o melhor, as escolhas serão sempre minhas, como é óbvio, mas a partir daí eu fui-lhes ver, assim, porque também quem não quer, também não pode representar assim um clube como o Desportivo. E esse trabalho que nós de início tentamos fazer crer aos jogadores que é um clube diferente, é um clube que tem que ser, a parte mental é muito importante aqui, porque as pessoas aqui gostam do futebol, acabam por viver um bocadinho com o Desportivo, e eles têm que saber que com uma massa associativa exigente, e é aquilo que eu lhes digo, e nós temos aqui jogadores com talento, se um dia vão jogar num Porto, no Benfica, num Sporting, jogar perante 50 mil pessoas, como é que será, não é? Exatamente, se calham de levar com os assobios, então o jogador desiste. Portanto, não pode, há que ser forte. Agora, o que é que as pessoas também exigem? Trabalho, sério, o jogar mal acontece, qualquer jogador pode ter um jogo mau, agora a entrega tem que estar sempre presente. E esse trabalho, a partir desse jogo, eu penso que nós melhoramos, vamos melhorar. E nota-se, como é que se nota-se que isso está a ser feito ou não? Repare, no último jogo, mesmo a perder 1-0, ou seja, e nos 3 jogos que eu joguei aqui em casa, a perder sempre 1-0, a equipa acredita que pode virar o jogo. E este jogo com o Feirense, mesmo com 10, após a expulsão do Éder, nós conseguimos marcar aos 94 minutos. Portanto, quando uma equipa já não está preparada mentalmente sequer para empatar ou para dar a volta ao jogo, desiste aos 70 ou 80 minutos, não acredita mais. A equipa acredita, está numa fase, foi pena não termos ganho este jogo, mas esse jogo do Sporting serviu aquela viragem que é necessária, às vezes, numa época acontece isso com determinadas equipas. Eu penso que aquela foi a nossa viragem e a partir daqui eu penso que sim, que vamos dar muitas alegrias ao Desportivo. Falou aí que a massa associativa e a massa adepta do Grupo Desportivo de Chaves é muito exigente. Como já esteve aqui e tem consciência disso, o que é que acha ou o que é que diz aos seus jogadores em relação a isso? Até porque foi o Kim Machado que conseguiu a primeira vitória aqui em casa, ainda por cima, frente ao Benfica B, com a tal exibição. Eu sabia, o tempo que eu passei cá como jogador, essa experiência que eu tive, sabia que quando eu cheguei cá, o primeiro trabalho que eu tinha que fazer era a mente, ou seja, o enfrentar o público em casa.
o treinar aqui, e eu sei que o Desportivo houve numa fase que não conseguia ter treinos cá em casa, passou aquela fase em Vila Pouca, treinar aqui em casa, no relevado, no sintético, é importante porque temos sempre ali 10, 20, 30, 40, 50 sócios, em que os jogadores são habituados a ouvir uma boca, uma vez pela positiva, outra vez pela negativa, mas isso é importante. O contacto com os adeptos é importante. E eles tiveram o lado, porque muitos deles tiveram o lado positivo do ano passado, ou seja, aquilo, com vitória atrás de vitória, a massa associativa porreira. Quando se perde, temos o outro lado, ou aguentamos a pressão ou não aguentamos. No caso do Desportivo, com aquelas 2 derrotas em casa, os jogadores deixaram de perde-se a confiança, já não arriscas o passe, porque tens medo, e ao falhar o passe, sabes que vais ouvir o assobio, e então já não tomas a iniciativa. É em relação à massa associativa, à massa adepta. É o medo de ouvir o assobio, ou aquela boca menos agradável. Mas isso é aquilo que eu lhes disse a eles, é a profissão deles, têm que estar preparados, não só para quando andam aos ombros, mas nestas situações... Para o bom e para o mal. Nesta situação, e sabes que aqui a massa associativa é exigente, e eu digo-lhes isso e já lhes disse a eles, ainda bem, quando a massa associativa é exigente, o que é que nos torna? Torna-nos melhores, ou seja, não nos deixa adormecer, temos de estar sempre atentos, temos de fazer sempre melhor, porque eles nunca vão estar satisfeitos. Mas isso também acontece no Porto, Benfica e Sport, os grandes clubes, a massa associativa nunca está satisfeita. Ganhas este ano um campeonato, para o ano tens que o ganhar novamente, senão a massa associativa não está. E eu comparo um bocadinho o Desportivo. E viveram a sensação, o ano passado, o facto de se virem à segunda Liga, e este ano querem mais, e para o ano vão querer ainda mais. E eu penso que é preferível estar num clube assim, do que estás propriamente num clube, quando não se passa nada e ouves as moscas e não consegues. Aí não te torna mais forte, não te torna melhor treinador, não te torna melhor jogador. E eu penso que este clube é bom. É um incentivo, então? Na minha opinião, acho que sim. E eu tento passar isso aos jogadores. Porque eu acho que eles devem valorizar esse aspecto. Ou seja, se tens uma massa associativa exigente, é bom porque não te deixa adormecer. Que torna-te melhor jogador. Porque tu sabes que não podes falhar com esta massa associativa. Para mim é bom como treinador, porque não posso adormecer. Porque eles também não vão, eles a mim não me vão perdoar nada, nem eu quero. Eu quero ser melhor treinador. Já estive noutros clubes, sei que aqui é mais exigente, mas é aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero treinar e é aqui que eu quero ficar também mais anos. Porque é um clube que me diz muito. Agora eu sei que o meu trabalho é feito com vitórias, que é isso que eles querem e é para isso que eu também tenho que trabalhar o dia a dia, não é? Temos agora jogo com o Beira-Mar, Atlético, muitas vezes já falou em conferência de imprensa por causa da carga de jogos que o Grupo Desportivo de Chaves tem. Qual é o trabalho diário que costumam fazer para combater este desgaste físico? Assim, o jogo, quando nós temos uma jornada a meio da semana, ou seja, domingo, quarta, domingo, não é muito problemático. Agora, aquilo que nós tivemos neste passado, ou seja, em 10 dias, que acabas por ter 4 jogos, aí é uma carga enorme para os jogadores. 2 em 2 dias tens que fazer um jogo. Há um trabalho diferente, há uma parte quase que nesses 2 dias fazes um trabalho de recuperação. Agora, quando tu jogas domingo, quarta, domingo, tens mais tempo a preparar, a melhorar o erro que cometeste. E eu não vejo isto como um problema aqui de jogarmos de facto ao domingo, quarta, domingo. Agora, quando tu tens 4, 5 jogos num espaço de 10, 12 dias, aí já se torna muito mais complicado. Até onde é que acha que este Chaves pode chegar? Eu digo-lhe sinceramente e acredito que o nosso trabalho vai dar frutos, porque eu acredito no meu trabalho. Onde eu treinei, eu consegui que as equipas andassem lá em cima. No caso do Feirense, né, que foi uma das equipas que o Kim Machado subiu. Exato, e não só no Feirense, eu comecei de baixo, no Oliveirense, uma equipa que quase que ninguém conhece, mas que não subimos na última jornada. Deixei o clube nos primeiros 2 lugares, a seguir à subida, o primeiro que tinha a subida, nós ficamos ali em 3º lugar. No Tirsense, em 4 anos, o pior lugar foi o 4º lugar. No Feirense consegui subir de divisão. Ou seja, eu acredito que aqui no Desportivo posso fazer um trabalho como eu imagino, como eu penso, porque acredito naquilo que faço. Também, olhando para os jogadores que eu tenho, temos aqui qualidade. Demora algum tempo a mudar a mente, a forma como nós queremos trabalhar, mentalizá-los que
jogar em Chaves, essa situação que eu lhe disse anteriormente, é diferente, mas eu penso que agora com este campeonato, sendo um campeonato longo como é, que vamos a tempo, que temos tempo, de chegar aos lugares cimeiros e conseguir motivar esta gente toda, que no fundo também é importante. Mas com a confiança que transmite, tem noção que as expectativas então estão muito altas? Era aquela, eu gosto de funcionar assim, gosto que me apontem o dedo, só assim é que eu me posso tornar melhor jogador. Eu podia chegar aqui com um discurso, a direção não me exigiu nada, vamos ficar a meio da tabela, porreirinhos, tranquilos. Eu não quero isso também. Mesmo que a direção não exija que possamos subir ou não, ou que temos que subir, para mim, pessoalmente, pela minha motivação, por aquilo que eu quero crescer como treinador, e é aquilo que eu transmito aos meus jogadores, ou seja, se pudermos ficar em oitavos, não vamos ficar em nonos. Se pudermos ficar em sétimos, não vamos ficar em oitavos. Por isso, comigo, à frente, e eu quero sempre mais, quero que me apontem o dedo, quero que me exijam responsabilidades, é isso que eu quero, é desta forma que eu gosto de trabalhar, e é assim que eu vou mentalizar os meus jogadores, e não tenho dúvidas que nós vamos conseguir isso, e as pessoas daqui de Chaves vão ver que daqui a umas semanas a equipa vai ser diferente, vai trabalhar, vai ganhar jogos, vamos ganhar mais vezes, e vai chegar um momento também que nos vão aplaudir, como já o fizeram este ano, inclusive em jogos que aqui empatamos, porque as pessoas também o reconhecem quando se dá tudo. Agora, não reconhecem quando não há o mínimo que é exigível a um jogador de futebol, e treinador incluído, não é? Como é lógico. Em relação à comunicação social, e falemos da comunicação social regional, como é que vê os órgãos, e neste caso falamos da Sinal TV também, trabalhar par a par com o clube? Assim, eu não vejo problema nenhum. Não estou habituado a lidar e tive a experiência da Primeira Liga, que é totalmente diferente, onde tu tens o dia-a-dia, tens a comunicação social em cima de ti, tens fotógrafos, tens a parte... Portanto, há este lado aqui com a comunicação regional, mas é assim, eu não vejo problema nenhum quando existe respeito de um lado e outro, sabendo qual é a minha profissão de treinador, que estou sempre sob pressão, portanto, tenho que saber lidar com ela, tenho que respeitar as pessoas, não fujo às questões, porque eu, como eu lhe disse anteriormente, sou um indivíduo que gosta da responsabilidade, por isso nunca vou ter problema com ela. Ou aqui, seja aqui, estamos a falar agora concretamente aqui de Chaves, mas não vou ter problemas aqui nem lado nenhum, porque comigo não há fantasmas, as questões são diretas, são frontais, por isso eu não vejo qualquer tipo de problema nesse aspecto. O que interessa então é o seu trabalho dentro do campo? O meu trabalho é aquilo que eu sei, eu tenho que apresentar trabalho à direção, à massa associativa, aos jogadores, sei que o meu trabalho passa por vitórias, não passando por vitórias corro o risco como todos os treinadores, por isso sei perfeitamente qual é a minha profissão, gosto da minha profissão, sei que tenho que lidar com ela e gosto precisamente por isso, é que durmo descansado, sou alegre, sou divertido, gosto dos meus jogadores, gosto de brincar com vocês, porque sei que a responsabilidade é grande, depende dos meus jogadores, e já lhes disse isso a eles também, que sem eles também não são ninguém. E a partir daí eu sei quais são as minhas responsabilidades, por isso não posso fugir a elas, não posso dar desculpas onde elas não existem. Há que enfrentar os problemas de frente e não esconder aquilo que é visível. Em nome da Sinal TV só queremos que o Chaves conquiste muitas vitórias. Obrigada por ter aceito o nosso convite em estar aqui no estúdio. Muito obrigado eu e até uma próxima. Este foi o Sinal de Partida. Obrigada por nos ter acompanhado.